Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Por que nós devemos louvar, adorar, glorificar a Deus? Bem, porque Ele é Deus. Mas o salmista, Salmo 135, nos dá mais razões para nós adorarmos a Deus. Deus que é bom. Ele diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Deus deve ser louvado por ser Deus. Ele, inclusive, neste salmo inteiro, vai distinguir os deuses do Senhor, o único e verdadeiro Deus. Ele é Deus. Ele deve ser adorado por quem Ele é. Porque os outros, os ídolos, não devem ser adorados? Porque não são deuses. Não fizeram nada, não cuidam de ninguém, não atendem a petição nenhuma, a oração alguma. Portanto, uma vez que eles não são deuses, não tem por que eles serem adorados. E isso mesmo vale para qualquer pessoa ou coisa que venha a ser alvo de uma veneração. Nada nem ninguém deve ser adorado, a não ser Deus, porque Ele é o único Deus. Mas observe que no Salmo 135, o salmista mostra que Ele, que é Deus, dá-nos ainda mais razões para adorá-lo. Ele não somente diz assim, me adorem, ele exige a adoração, mas manifesta graça, bondade, amor, justiça, santidade, de forma que nós adoramos a Deus por tudo que Ele é. E Ele diz no versículo 3, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. A bondade de Deus está em toda a criação. A bondade de Deus vista do amanhecer ao anoitecer, no cuidado. Ontem estava quieto, prestando atenção, que os pássaros aqui ao redor da igreja cantando, e eu observei que, de forma interessante, eles cantam bem de manhã, como agora estão fazendo, e depois eles voltam a cantar quando já está no finalzinho da tarde, antes de anoitecer. Eles cantam acordando a alva, eles cantam antes de dormir, e louvam a Deus no nascer e no pôr do sol. A bondade de Deus está em toda a criação. Deus manifesta a sua bondade na providência, Deus manifesta a sua bondade no cuidado para conosco nos mínimos detalhes. O Senhor manifesta a sua bondade em ouvir nossas orações, em nos socorrer em nossas necessidades e nos dar esperança. De forma que a bondade do Senhor está presente em tudo, tudo mesmo. E quanto mais nos achegamos a Deus, mais experimentamos a bondade do Senhor. De forma que no versículo seguinte, versículo 4, o salmista diz, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Portanto, ainda que a bondade de Deus permeie toda a criação, todos desfrutem, sim, todos mesmo. O ateu, o ímpio de forma geral, aquele que é rebelde ao Senhor e quer afrontá-lo propositadamente, todos desfrutam da bondade do Senhor. Tem vida, tem saúde, tem comida e tantas outras coisas que não merecem, mas a bondade do Senhor permeia toda a criação. Isso glorifica a Deus, inclusive de forma que no dia do juízo todos terão recebido a bondade do Senhor. E ninguém poderá dizer, mas Deus, nunca fostes bondoso comigo? Porque a bondade do Senhor permeia toda a criação.
E quando Deus julgar aqueles que foram rebeldes, os que desprezaram a graça de Cristo Jesus, Deus os julgará com justiça, porque Ele foi bom para com todos e não recebeu de bondade, não recebeu a mesma atitude dos homens que se rebelaram contra Ele. Portanto, Deus é bom para com todos, mas Deus é bom de uma forma especial, sim, muito especial para com o seu povo. Desde o princípio, quando Deus chama Abraão, já que nos referimos à história de Israel, e diz para Abraão: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. De forma que Deus tem uma bênção especial para o seu povo, a bênção da redenção. Deus é bondoso de forma muito especial com aqueles que se achegam humildemente ao Senhor para andar com Ele. Deus cuida de uma forma especial. E é fácil a gente entender, porque a gente sempre cuida de uma forma muito especial, com muito amor e carinho, dos filhos. Os filhos são tratados de forma diferente em relação às outras pessoas. Não que nós desmereçamos os outros ou devamos fazer mal, em hipótese alguma. Todavia, os filhos são tratados com amor e um carinho singular, porque nós temos uma relação singular com eles. Assim também, Deus trata o seu povo, mesmo quando está disciplinando e corrigindo. Afinal, Hebreus capítulo 12 diz: que pai não corrige o seu filho? Por isso Deus castiga o que ama. Assim, Deus, nessa relação especial, manifesta a plenitude de sua bondade para com aqueles que se achegam a Ele. Por isso que o salmista destaca o fato de que Deus chamou para si um povo. E este povo é abençoado pela bondade do Senhor, que se manifesta em grandes obras. Como ele diz: com efeito eu sei que o Senhor é grande. E ele começa a falar das grandes obras de Deus, as obras da criação, e começa também a falar depois da obra da redenção. Ele fala da criação, aquilo que Deus fez, as nuvens, os relâmpagos, Deus que opera na criação, e depois se dirige para a salvação que Deus operou no Egito. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens quanto das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. E para quê? Para salvar o seu povo. Foi Deus quem operou o juízo contra o Egito para salvar o seu povo. Portanto, Deus opera grandes maravilhas na criação e podemos ver de forma que ninguém poderá dizer assim: eu nunca vi a bondade do Senhor. Mas o cuidado especial de Deus para com o seu povo se manifesta na salvação de um povo que Ele ama. E foi assim desde o princípio, quando Deus levou para si, ou tomou para si Israel, que estava sendo oprimido no Egito. Da forma que nós também, libertos do império das trevas, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para vivermos para o Senhor todos os nossos dias. Isso nos encoraja, inclusive, a orar: ó Deus, liberta-nos daqueles que nos fazem mal, livra-nos daqueles que nos oprimem, de forma que, sabendo que a bondade do Senhor se manifesta de modo especial na vida daqueles que andam com Ele, que esperam nele, nós sabemos que o Senhor fará com que todas as coisas colaborem para o bem dos que amam a Deus, porque a bondade do Senhor se manifesta de forma especial na vida de seu povo. E assim esse povo, guardando no coração e bendizendo ao Senhor por todas as manifestações de bondade, vai transmitindo de geração em geração a glória de Deus. E por isso o Salmo começa dizendo que devem louvar ao Senhor os servos do Senhor. Esses que têm sido abençoados, agraciados, acolhidos, para que guardem o testemunho das obras de Deus e transmitam, proclamando, como diz 1 Pedro 2,9, fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Salmo termina dizendo: desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Habita com o seu povo.
E isso faz com que o povo possa desfrutar dessa relação graciosa com Deus. E como é bom poder estar na presença do Senhor. Então, ore ao Senhor, coloque a sua vida diante dele. Então, busque ao Senhor e peça a graça dele. Louve ao Senhor e observe a bondade dele. E assim, adore a Deus por tudo que ele faz, porque ele tem feito grandes coisas, principalmente na vida de seu povo. E você pode ver isto se você estiver atento às grandes obras do Senhor em toda a história, inclusive na nossa história. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Te damos graças por tudo. Pedimos que o Senhor cuide de nós sempre, como tens feito. Que tua bondade se manifeste em nossas vidas, tanto cuidando de nossas necessidades, não só materiais, mas as necessidades mais íntimas do nosso coração, que tu sabes como ninguém. Mas também, ó Deus, nos livrando do mal, dos homens maus, nos protegendo, para que possamos nos alegrar, Senhor Deus, também em dias bons, enquanto louvamos o teu nome em dias maus. Que o Senhor seja glorificado por tuas grandes obras, por tua manifestação de bondade para conosco. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.